Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu sou a Carol Taff, sou psicóloga e fundadora da Entre Si, como vocês já sabem. Hoje a gente vai falar do 13º capítulo do livro das Mulheres que Correm com os Lobos, da doutora Clarice Píncola Estés, e é O Clã das Cicatrizes. O conto principal dessa história ele é bem curtinho, é A Mulher dos Cabelos de Ouro. E ele não é tão ilustrativo, ele não é tão cheio de detalhes quanto os outros contos. Então eu vou fazer um pouquinho diferente nesse vídeo. Eu vou falar um pouco mais do assunto da Clã das Cicatrizes e depois eu entro com o conto. Então é o seguinte, ela começa o capítulo desse livro falando das nossas lágrimas, de como o choro é capaz de colocar a gente dentro desse clã das cicatrizes, como uma iniciação através das lágrimas. E aí ela faz a comparação de que as nossas lágrimas, quando a gente consegue colocar a nossa dor para fora, chorar aquele choro profundo, sabe aquele choro que vem da alma mesmo, aquele choro que vem de dentro, de lugares assim mais profundos que talvez você nem soubesse que você tinha para chorar, essas águas elas vão formando um rio e esse rio vai te levar a lugares onde você não tinha passado ainda. Mais uma vez, é a gente não escondendo as coisas debaixo do tapete, olhando para a nossa história e para as nossas dores de uma maneira diferente. No capítulo anterior, do Urso da Meia-Lua, a gente falou de perdoar os outros. No capítulo de hoje, da Clã das Cicatrizes, a gente vai falar dos nossos segredos internos, mas não é qualquer segredo. A gente vai falar daqueles que a gente tem vergonha, que a gente morre de medo de alguém descobrir, aqueles segredos assim que eles são feios. E não é especificamente que eu tô falando assim de os nossos podres. Não é exatamente isso. Às vezes são situações que a gente passou, coisas que a gente viveu que são muito constrangedoras. Ela faz uma lista enorme desses possíveis segredos de vergonha, como desejos sexuais não tão aceitos socialmente, traição, manipulação, atos que uma pessoa pode ter sido forçada a fazer, gravidezes indesejadas, desejos de morte, amores que são esperados que uma pessoa tem que ela não tem, muitas coisas assim que socialmente não seriam bem vistas, não seriam bem aceitas, e aí aquela pessoa vai guardando aquele segredo como uma coisa assim terrível que não pode aparecer de maneira nenhuma. E isso acontece muito nas famílias. Todas as famílias têm os seus segredos. E às vezes aquilo vai acompanhando gerações, mas muitas vezes as pessoas vão guardando aqueles segredos porque elas não sabem como lidar e sentem muita vergonha de abrir e romper com o silêncio desses segredos. Então vamos para a história da Mulher dos Cachos Dourados. Então era uma vez uma mulher lindíssima que tinha os cabelos dourados e finos como ouro. Ela não era loira, ela tinha um cabelo literalmente dourado. E um brutamonte do vilarejo em que ela morava se apaixonou por ela e queria casar com ela à força de todo jeito. Ele era o filho do carvoeiro daquela aldeia onde eles moravam. Essa mulher, na tentativa de se livrar do casamento, ela tira uma mecha do cabelo dela e entrega para esse brutamontes. Ele vai até o comércio local sem saber e sem se importar em ter essa informação se os cabelos, fios de ouro que ela deu para ele tinha valor monetário ou se tinha algum valor espiritual. E no ato da tentativa de vender, as pessoas zombam deste homem. E aí ele volta para a casa dessa mulher, louco de raiva, e mata com as próprias mãos naquela mesma noite. E enterra ela perto do rio. Como ela não tinha pai, mãe, filhos, não tinha família, era uma mulher que morava sozinha, ela ficou por muito tempo enterrada sem que as pessoas se dessem conta da falta dela. Só que, no lugar onde ela havia sido enterrada, começou a crescer uns juncos dourados, enrolados, e aquilo foi saindo pelo túmulo dela e foi tomando proporções. Um dia, um grupo de músicos passou por aquele lugar, tirou os juncos dourados e fez flautas. E aí começou a tocar uma música sem parar. Aqui jaz a mulher dos cabelos dourados, assassinada e enterrada.
morta pelo filho do carvoeiro, porque tinha vontade de viver. Foi então que o seu assassinato foi descoberto e o homem levado à justiça para que o vilarejo estivesse em segurança e voltasse a viver em paz, sem o perigo de um assassino solto às ruas. Essa historinha ilustra os segredos guardados. Essa mulher que foi morta, ela é como um segredo de vergonha. Ele ficou lá, escondido dentro de você por muitos anos. Ninguém nem se deu conta, mas em algum momento ele vai dar um jeito de aparecer. Seja no meio dos sonhos, seja por palavras, por pistas, por incômodos, filmes que você assiste e aquilo te deixa transtornada, mudanças de humor, coisas repentinas que vão surgindo, conversas desagradáveis e que você tem um comportamento muito estranho, sem explicação nenhuma para os outros, mas dentro de você aquilo está ressoando. Ou ainda por meio das doenças. São as doenças somáticas, aquelas doenças que vão aparecendo e cronicamente vão ficando e debilitando o seu corpo de uma maneira que não tem como esconder. Aquilo lá vai matando a pessoa por dentro. No capítulo anterior a gente falou do perdão e usou a metáfora de uma cicatriz do lado de fora, né? Neste conto a gente vai falar dos segredos como feridas internas. Então é como se a pessoa tivesse com uma hemorragia interna. Por fora tá tudo bem, ninguém tá vendo nada. Por dentro ela tá sangrando. E aí imagina como é uma pessoa ficar anos com uma ferida ali, aberta, machucando. Pensa numa úlcera, por exemplo, né? Que ela começa pequenininha, mas ela tá lá, no estômago da pessoa. Ela tá lá. De repente, em algum momento, aquilo tá uma úlcera gigantesca. E aí, como é que aquilo foi parar? Como que aquilo ficar desse tamanho? E aí, conforme eu fui lendo esse conto, eu fui lembrando de várias situações dentro do consultório, fora do consultório. Qual que é a solução que a Clarissa dá para esses contos de vergonha? Primeiro, rompa com o silêncio. Escolha uma pessoa de muita confiança, e depois a gente vai falar de quem que é essa pessoa, e conta para essa pessoa o que está acontecendo com você. Ou o que te aconteceu, o que passou com você. Esse ano eu fui numa feira de mulheres empreendedoras, nós estávamos em 1.500 mulheres nessa feira. E no intervalo, na hora que a gente estava fazendo o network, eu encontrei uma pessoa que ela tinha um trabalho com crianças, um trabalho voltado para o relacionamento mãe e filho. E por algum motivo, ela sentiu confiança em mim e na minha colega, e ela contou que uma das coisas que motivou ela a hoje estar fazendo esse trabalho com crianças e com maternidade, esse vínculo do trabalho dela, foi um primeiro aborto que ela fez quando ela era adolescente. E foi interessante que, assim, primeiro ela contou com receio, até num tom de voz um pouquinho mais baixo. Quando ela percebeu que a gente não recriminou ela, que a gente não fez cara feia, a gente não julgou, a gente escutou ela contar desse aborto e a gente perguntou um pouco mais, aí ela teve coragem de contar um pouco mais de como foi pra ela, do que ela passou na adolescência por ser tão jovem, como que esse aborto influenciou na vida dela, como que ela encara que ela teve 2 gestações. Hoje ela é mãe, mas ela fala, olha, é meu segundo filho, o primeiro eu abortei. E como que é difícil você falar disso. Ainda nesse mesmo assunto de aborto, eu conheço mais outras 2 histórias muito próximas a mim, de uma que planejou um aborto, chegou na hora e mudou de ideia, e outra que efetuou esse aborto. Se essa criança não tivesse sido abortada, seria o 3º filho dessa pessoa. E aí eu fui lembrando de outros casos, outras situações. E aí eu vejo assim que, principalmente no consultório, como é libertador você poder tirar uma história debaixo do tapete, poder olhar essa história de frente. Quando a Clarissa, no começo do livro, no começo do conto, ela fala da gente chorar essa dor, chorar essa vergonha, e que essas lágrimas vão fazer um rio que vão te levar para lugares novos, essa história do aborto faz muito sentido.
se ela não tivesse levado isso, encarado essa história, examinado ela de frente, talvez ela não fizesse esse trabalho com as mães, talvez ela não tivesse uma segunda gestação, talvez isso teria mudado a vida dela de uma outra maneira, por um caminho muito mais obscuro, um caminho com muito menos liberdade. Uma situação que eu tive em consultório, uma pessoa que eu atendia, a gente já estava há algum tempo falando do relacionamento dela, que aparentemente era disfuncional. Mas faltava alguma peça, tinha alguma coisa que não encaixava direito. E a gente já estava em terapia há um tempo, era uma pessoa que já tinha me contado várias coisas importantes para que eu entendesse a dinâmica daquele relacionamento e pudesse ajudar ela a enxergar as escolhas dela. Até que um dia, um bom tempo depois, essa pessoa me abriu que durante as brigas, quando eles iam ter o relacionamento íntimo, o relacionamento sexual, havia uma troca de favores entre eles. E essa peça mudava toda a leitura do relacionamento. Só que era um motivo de tanta vergonha para essa pessoa que, mesmo a gente tendo um vínculo de confiança, um lugar seguro em que a gente pudesse falar desses assuntos, ela ainda precisou de muito tempo para poder falar dessa situação. Uma outra pessoa em consultório também, a mesma coisa. A gente estava tratando uma situação que também não estava ficando clara. Um ano depois, essa pessoa vira para mim e fala assim: Carol, sabe aquela história que eu te contei lá atrás? Então, tem uma parte que eu não contei inteiro para você. Naquela época, eu tinha traído a pessoa, só que eu tava com muita vergonha para te contar. Então, assim, olha como isso dói, né? Como os nossos atos, às vezes a gente tem tanta vergonha deles e a gente não consegue lidar. Um outro exemplo agora que me ocorreu, que assim foi uma situação extremamente libertadora, foi quando uma pessoa admitiu para mim que a vida dela seria muito mais fácil se a criança dela tivesse morrido. Também foi uma gestação indesejada, também foi uma gestação acidental na adolescência. Só que assim, quando essa pessoa pôde trazer isso à tona, quando ela pôde falar, nossa, se ele tivesse morrido, minha vida seria tão mais fácil, eu talvez pudesse ter realizado tais sonhos, que ela pôde viver essa morte simbólica, ela pôde tirar esse peso do coração. A partir daquele dia a gente teve uma mudança significativa na terapia. Porque a partir daquele dia ela pôde encarar essa história diferente. Olha, eu queria que a minha história tivesse sido diferente. Mas não foi. Não foi. Eu tenho essa criança existe, eu preciso cuidar mais do que os cuidados biológicos, os cuidados sociais que essa pessoa precisa. Eu preciso me relacionar com amorosidade com essa criança. E aí a relação mãe e filho mudou bastante. Ela deu um salto muito grande, a gente teve assim uma evolução muito grande, inclusive na terapia. Então esses segredos, eles vão matando a gente por dentro, eles vão corroendo a gente por dentro. Tem um exemplo que a Clarissa dá no livro, de uma menina que ela era casada há 3 meses e depois de 3 meses o marido se suicida. E aí a família do marido convence ela a não contar nada para ninguém, e inclusive esconder as evidências de que tinha sido um suicídio, para parecer uma morte natural, parecer qualquer outra coisa que não fosse um suicídio. E ela concorda com essa condução das coisas. E esse suicídio era muito significativo dos anos de maus tratos que esse rapaz tinha sofrido em casa, do quanto ele havia sido negligenciado, do quanto ele havia sofrido nessa família. E ela ficou 40 anos guardando esse segredo. E isso corroendo ela. Quando chegava no aniversário de morte, ninguém falava nada. A família não perguntava como ela estava, o que ela sentia. Ela também não perguntava o que a família sentia, não se falava nada. Havia um silêncio no aniversário de morte deste homem. E aí ela começou a pegar desprezo por outros aniversários, por outras festas, por outras comemorações, como se todas as outras celebrações
fossem um grande desperdício de tempo. Então, como aquela hemorragia foi matando outras coisas dentro dela. Eu queria falar também, um pouquinho antes da gente continuar especificamente nessa parte de desvelar e revelar o segredo, para quem que a gente vai falar. Tem que ser uma pessoa de confiança, de preferência que seja uma pessoa que tem um espírito selvagem. Né? A gente está no 13º capítulo, a gente já passou por 12 capítulos falando de como que é essa pessoa sábia, essa pessoa mais amadurecida, essa pessoa que tem um espírito selvagem, que é conectada com a sua intuição, com os seus instintos, que compreende processos de vida e morte. A gente sabe quem que é essa pessoa. Primeiro, isso não está falando no livro, é uma coisa que eu vejo importância de falar. Converse com um adulto. Eu tenho pavor, eu fico extremamente preocupada quando alguma pessoa vira para mim e fala assim: nossa, eu conto tudo para meu filho, eu conto tudo para minha filha, meu melhor amigo, minha melhor amiga, sabe tudo da minha vida. Oi, tudo bem? Qual que é a idade do seu filho, qual que é a idade da sua filha? Se tem 60 anos e o seu filho ou sua filha tem 30, tem 40, é uma coisa. Seu filho ou sua filha tem 8, tem 10, tem 12, tem 15? Você vai contar esses segredos que são pesados, que são de vergonha, que são, vamos dizer, de erros lamentáveis, né? Um termo que a própria doutora Clarice usa, erros lamentáveis, para uma pessoa que seja adulta e uma pessoa que tenha capacidade de te compreender, que tenha empatia e que não vá ficar enfiando o dedo na sua cara. A gente não está falando para você pegar uma empresa de publicidade, contratar um outdoor e escrever todos os seus pecados num outdoor bem grande e colocar isso na avenida principal da sua cidade. Não é isso, você não tem que sair rasgando a sua intimidade para todo mundo e muito menos para qualquer um. Então, a pessoa que você escolher, por favor, seja uma adulta. Se você já contou coisas importantes para um filho, uma filha sua, ok, já aconteceu, tudo bem, só não faça mais. Por quê? Se a gente pensar que o nosso lóbulo central, frontal, ele pode se desenvolver até os 24 anos de idade, eu estou falando da parte mais mecânica da coisa, a parte elétrica, cerebral da coisa. O tanto que você tem a percepção visual, a capacidade de cognição, a capacidade de relacionar eventos, memorização. Não estou nem falando de maturidade emocional, de separar o que é seu, o que é do outro, de perceber manipulação, maldade. Eu nem estou falando disso, eu estou falando dessa parte mais biológica da coisa. Não dá para você conversar coisas tão profundas com uma pessoa que seja menor. Ai, mas meu filho é tão maduro. Não faça isso. O que você vai fazer é pegar a dor que está dentro de você e colocar essa dor dentro dessa outra pessoa. Então, só reforçando, procure um adulto. Quem é esse adulto? Essa pessoa, você já pegou ela falando mal de outra pessoa para você por maldade? Então não é para ela que você vai contar. Essa pessoa já te contou um segredo íntimo de outra à toa, sem motivo nenhum, deu milagre, deu santo, deu o que aconteceu, não respeitou a privacidade e a confiança dessa outra pessoa? Não é para ela que você vai contar. Você vai contar para alguém que você tem amizade, para quem você tenha confiança e que tenha sensibilidade suficiente de respeitar a tua história. E aí, qual que é a diferença? Por que contar para um filho é ruim e contar para essa outra pessoa é libertador? Se você for contar para qualquer pessoa que seja muito próxima daquele vínculo, essa pessoa ela pode pegar uma raiva muito grande, ela pode tomar a história para si, ela pode não ter uma maturidade suficiente de fazer um distanciamento emocional, de te ouvir e causar esse alívio emocional que você precisa e se envolver com a história, e aí vão ficar duas pessoas com um segredo de vergonha, né? Vão ser duas pessoas compartilhando o mesmo sentimento de vergonha. Se você conta essa história para uma outra pessoa que não está envolvida emocionalmente com a situação, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, claro, né? Geralmente a gente faz isso com os psicólogos. Você na terapia, você consegue falar para o seu terapeuta
a situação que tá te matando por dentro e ele não tem envolvimento emocional com nenhuma das partes dessa tua história, dessa tua vivência. Mas pode ser um amigo também, pode ser alguém que tem essa sensibilidade e que principalmente vá respeitar você. E aí a diferença, se essa pessoa não tem esse envolvimento emocional, ela consegue ter um ouvido mais empático. Sobre esse conto em especial, eu participei de uma roda de mulheres em que nós estávamos em 8 mulheres e aí a gente fez uma live entre nós só para a gente poder botar as nossas histórias para fora. Então era um ambiente seguro, todas elas conectadas com o livro, todas elas mais velhas, todas adultas, todas nesse processo da busca da mulher selvagem. Era um lugar de muita amizade, muita confiança. Nós estamos nesse grupo já tem um tempo. Era um ambiente bastante seguro. E aí uma das mulheres pôde contar, olha, hoje eu vejo que eu fui mãe por pressão social. Se eu tivesse hoje a cabeça que eu tinha com 20 e poucos anos, eu não teria sido mãe. Amo meus filhos, tenho uma relação de amizade com eles, sou grata por essas pessoas estarem na minha vida, mas talvez eu tivesse sido mãe mais tarde. Talvez não com 20, talvez com 30. Talvez o meu relacionamento como mãe tivesse sido outro se eu tivesse tido essa clareza. Não é para qualquer pessoa que ela pode falar isso. Se ela vira para alguma pessoa que não seja empática, o que ela vai escutar? Nossa, você não queria ser mãe? Nossa, que tipo de pessoa você é? Ridícula. Meu, tem que morrer uma pessoa dessa. Não, a gente não precisa de nenhum julgamento. A gente não precisa de nenhuma condenação. Tem que morrer uma pessoa dessa. A gente não precisa de nada disso. A gente já tá sangrando por dentro. Já tem uma hemorragia muito forte aqui. Não precisa de ninguém para pegar a ferida e fazer isso aqui. E abrir e rasgar. Então, essa pessoa que a gente vai contar os nossos segredos de vergonha pra gente poder se libertar disso é uma pessoa especial. E aí a gente foi contando, conversando. E aí, durante essa conversa, ela era tão aberta, a gente tinha tanta liberdade de falar o que a gente queria e não queria, que a gente pôde chegar num lugar diferente. A gente foi pensando no mito do amor materno, né? De como é presumido que, assim, você teve um filho, você vai amar loucamente aquele filho. E não é verdade, a gente nem sabe qual foi a condição que essa criança nasceu, a gente não sabe qual que é o relacionamento que há entre o pai e a mãe, a gente não sabe quais são as situações, como que foi a vida dessa mãe, como que... Não estou dizendo de maneira nenhuma que é uma culpa da criança, que é uma culpa da mãe. Só estou dizendo que, assim, presumir que o amor é biológico, porque nasce uma criança, nasce um amor, isso é um mito muito grande e é muito difícil de falar sobre isso. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão assistir esse vídeo e não vão gostar, e elas têm direito de não gostar, de discordar. Também não estou pedindo para todo mundo concordar comigo, concordar com o livro, enfim. Mas a gente chegou nesse lugar. E aí, pensando no mito desse amor, né? Nasceu essa criança, tem que nascer esse amor. Uma das conclusões que a gente chegou nessa conversa é que se essa mãe não é obrigada a amar este filho também está desobrigado de amar essa mãe, está desobrigado de amar esse pai. Pode haver respeito, pode haver consideração, me colocou no mundo, cuidou de mim, N possibilidades, mas não precisa haver uma cobrança doída de um amor que não existe, de um amor que não foi espontâneo, né? E aí a gente chegou nesse lugar novo, de encontrar através dessa dor e desse rio de lágrimas uma nova possibilidade. E aí vamos pegar essa mesma hipótese, né? Se esta mãe e este filho se relacionam na desobrigação de amar, eles podem ter um relacionamento muito mais livre, né? Eu posso gostar de você como pessoa e não necessariamente falar que eu sou louca de amor por você. Uma outra possibilidade, só pra gente fechar esse assunto do amor incondicional como mito, né? Vamos fazer de conta que pai e filho
são compatíveis no sangue, são compatíveis em órgãos. A gente sabe que não é, mas vamos fazer de conta que isso fosse possível. E aí o filho adoece, tem um problema muito grave no coração e ele precisa de um transplante de coração. Esse pai se mataria para dar esse coração para esse filho? É muito fácil você falar, eu mato e morro pelo meu filho. Mas numa situação hipotética dessa, você se mataria e daria o seu coração literalmente para o seu filho? O contrário, se você ficasse doente e houvesse a possibilidade, seu filho se mataria para dar o coração dele para você? Isso é certo? Isso é errado? Isso é justo? Não é justo? Tem trocentas perguntas para a gente fazer a respeito disso. E assim, se colocar nessa situação hipotética, dá uma balançada, né? Será que o amor é mesmo incondicional? E aí a gente tem que pensar em mais uma coisa. Depois que você falou, que você conseguiu botar pra fora, às vezes contar só uma vez não vai ser suficiente. Às vezes você precisa discorrer sobre o assunto, sabe? Às vezes você precisa falar como você se sentiu, você precisa observar as situações na época, a idade que você tinha, a maturidade que você tinha, as condições que você tinha, as cartas que você tinha na mão para saber as decisões que você poderia ter tomado ou não, o que você cresceu de lá para cá, o que você evoluiu. Porque assim, se a gente está presumindo que existe uma vergonha, a gente está presumindo que hoje a gente reconhece que aquele ato não era bom, não foi digno. Se a gente reconhece que aquilo foi ruim, que aquilo foi errado, então a gente presume minimamente que houve uma evolução daquele lugar para onde você está hoje. Porque se não houvesse essa mínima evolução, essa mínima percepção de que aquilo está errado, você ia continuar fazendo, não haveria culpa, não haveria vergonha, não haveria sofrimento nesse sentido. Então, mesmo em situações como essa, ainda tem essa possibilidade, esse olhar positivo. Quer dizer que eu andei alguma coisa, quer dizer que eu caminhei alguma coisa, quer dizer que eu não sou a mesma pessoa daquele ato, daquele movimento. E aí, às vezes, ela precisa contar isso muitas e muitas vezes. E a gente, enquanto terapeuta, a gente escuta muitas e muitas vezes. Ela passa pela fase do lamento e depois ela vai para a fase da escavação, que é o que a gente acabou de falar. Olhar as condições, olhar a história, olhar as cartas, entender todo esse movimento, para aí, então, a gente chegar num último passo. Mais uma vez a gente está falando de uma jornada, mais uma vez a gente está falando de camadas, de processo ativo. Mas quando eu falo que terapia é lugar de trabalho, é isso que eu quero dizer. Quem vai para terapia achando que só conversar, nossa, vai acontecer uma mágica e dá tudo certo? Não. A gente tem um trabalho a ser feito. A terapia é um lugar ativo, é um lugar de esforço. Você tá lá botando energia naquilo, cuidado, atenção, zelo naquilo. E aí, depois que a gente passa por todo esse movimento, tem uma coisa que a doutora Clarissa não falou no livro, mas eu acho importante. Talvez eu esteja me precipitando, talvez isso vai aparecer em outro capítulo, mas eu acho importante falar do auto-perdão. Você passar por tudo isso, fazer esse lamento, fazer essa escavação e depois se perdoar. Né? Como a gente falou, como eu falei agora há pouco, né? Se você percebe que aquilo é vergonhoso e hoje não é mais, de alguma maneira a sua percepção melhorou. Até nas situações mais dramáticas. Vamos pegar aquele filme da Preciosa, em que existe uma família incestuosa, né? O pai abusa da filha, a mãe sabe, e a mãe não apenas não denuncia, não vai embora, não pega essa criança e some, como a mãe ainda briga com a filha. Você quer roubar o meu homem? Então, assim, é uma família inteira adoecida. Um pai adoecido, uma mãe adoecida, extremamente disfuncional, uma família extremamente desestruturada, empobrecida de várias maneiras, tanto em aspectos financeiros como em aspectos psicológicos. E essa menina cresce nessa família, sem apoio nenhum, sem suporte nenhum. E aí, quando ela, em contato com outras pessoas, percebe que isso está errado, não é normal um pai abusar da sua filha,
Não é normal que esse movimento aconteça, que isso está errado. Em detalhe, eu vou dar um baita spoiler aqui. Quando ela engravida desse pai, ela tá adolescente, pobre, analfabeta, desconsiderada pelo pai, desconsiderada pela mãe, com uma criança que é seu irmão na barriga. Olha essa situação. Então imagina como vai ser dificultoso para essa menina, para a Preciosa, quando ela for olhar essa cicatriz, essa ferida gigantesca que ela tem. E aí, quanto que ela vai precisar trabalhar sobre isso, olhar essa questão, até que isso finalmente vire uma cicatriz e que aí ela possa entrar no clã das cicatrizes. E para fechar o conto de hoje, a doutora Clarice fala de uma proposta que eu nunca tinha ouvido falar, não conhecia isso, achei interessante. Ela falou que, dependendo de algumas pacientes, né, de acordo com a avaliação dela, se isso é possível ou não, ela prepara uma manta que a pessoa possa vestir. E essa manta, ela vai fazendo bordados, pinturas, costuras, apetrechos, que são batalhas pontuais em que essa mulher viveu. Então vamos pegar o caso da Preciosa, por exemplo. A violação do pai poderia ser uma marca, uma costura, um desenho, alguma coisa. A falta de suporte da mãe poderia ser outra. Ela ter sido expulsa de casa. Nossa, tô dando spoiler monstro aqui. Enfim, quem não assistiu o filme vai ficar muito bravo comigo. Você vai colocando nesse manto, né, nesse poncho que ela estava fazendo, todas essas marcas e vai ilustrando essas histórias. Assim como os egípcios faziam pinturas na parede para contar suas histórias, a ideia é que seja essa, que você vá deixando essas marcas nesse manto. A ideia inicial é que depois que ela fizesse esse manto e botasse para fora todas essas marcas, todas essas cicatrizes, que ela deixasse isso para o mundo, a ideia dela era incinerar. Só que depois que ela termina esse trabalho, no caso dela, ela falou que ela passou por 17 batalhas, pelo menos até 92, que foi o ano que ela escreveu o livro. Ela decidiu pendurar no teto do corredor da casa dela, porque quando ela passava por aquele manto, ela se lembrava que apesar de tudo aquilo, ela tinha vivido, crescido, fortalecido e ainda assim conseguia ter uma vida alegre, uma vida boa, enquanto que ela sobreviveu a tudo aquilo. Ela até fala que se a gente pensar em termos de suportar uma pressão e suportar uma atração, a pele da cicatriz é mais forte do que a pele comum. E depois ela foi fazendo isso com outras pacientes, com outras mulheres, e essas mulheres também relataram que elas não se desfizeram dos seus mantos. Como eu nunca fiz não tenho uma experiência pessoal para passar, mas eu achei a ideia bastante interessante. Como que é externar, botar no mundo. E aí eu faço um convite, né? Se você já tem uma pessoa de confiança para você contar, alguém, né, nas condições que a gente conversou, pega aquilo que tá te matando por dentro. Chama essa pessoa para uma conversa privada, para um lugar tranquilo, em que vocês tenham privacidade, que vocês tenham tranquilidade, que essa pessoa muito especial, que consiga te ouvir, você possa dividir esse segredo com ela. E aí, num primeiro momento, depois que você dividiu essa experiência com ela, bota num papel. Depois escreve para si mesma como que foi essa experiência, como que você está se sentindo, como que isso foi para você. Se você não tiver nenhuma pessoa de confiança nesse sentido, procura um terapeuta, né? Uma psicóloga, um psicólogo pode te ajudar bastante, mas faça isso por você. Todos nós temos as nossas histórias, todos nós temos os nossos segredos de vergonha. Você não precisa gravar um vídeo no YouTube e escancarar sua vida para todo mundo. Procure esse lugar sadio, seguro, em que você possa ser acolhida e faça-se desse presente para você. E se você for uma pessoa mais madura, que quando uma pessoa vier te contar alguma coisa tão profunda dela,
se ela te segurou, se ela escolheu você para te contar uma coisa tão importante assim, honra a confiança dessa pessoa. Não saia contando para os outros, não julga ela, não condene essa pessoa, você deveria isso, você deveria aquilo. Dá o acolhimento que ela precisa. Se ela procurou você, se ela acha que você tem essa capacidade, honra isso, né? Honra todo esse movimento. Porque só quem já se abriu a primeira vez de um sentimento vergonhoso sabe o quão difícil isso é e sabe o quão libertador isso é depois. E aí a gente encerra o nosso conto hoje. Eu sei que foi um vídeo um pouquinho mais pesado, o tema ele é um pouquinho mais pesado, mas faz parte, né? Não é um livro de finais felizes, sem trabalho e sem luta. É um livro de muita luta, mas de muita compensação também. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você é novo aqui no canal, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreve, tem vários outros contos. Esse livro é lindo, ele vai fazer. É interessante você assistir os contos mais ou menos na mesma ordem, porque eles têm uma progressão, eles têm um sentido, o modo como eles foram escritos e como eles foram selecionados, tá? Então, se você é novo no canal, se inscreve, vai lá no primeiro capítulo, me escreva aqui nos comentários. Se quiser me mandar um e-mail e falar alguma coisa que seja um pouquinho mais pessoal, que você não queira deixar nos comentários, é carol@entresi.com.br e a gente se vê na semana que vem, no próximo capítulo, o 14º. Até lá!